Deus abençoe a todos os irmãos que estão inscritos neste canal e que recebem os vídeos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. A palavra de Deus, nós sabemos, está escrito que ela é viva. Nós estamos tratando com algo vivo. A palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante, diz Hebreus 4:12. Meus irmãos, a palavra é real. A palavra não é um livro qualquer. A palavra é viva, por isso temos que tocar essa palavra com vida. E se recebemos vida pela palavra, somos fortificados na fé. Nossa fé é fortificada, fortalecida, aumentada pela palavra. Romanos 10:17 é tão claro que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. É quando recebemos a palavra, damos ouvido no coração na palavra, então nós somos, essa fé é acrescida, aumentada pelo poder de Deus no Espírito Santo. A palavra de Deus é viva. E meus irmãos, nesse vídeo, quero trazer pela palavra 8 enganos que a palavra fala como advertência a todos os filhos de Deus. E a coisa mais terrível que pode haver na vida de uma pessoa é ser enganada. E meus irmãos, a palavra adverte sobre os enganos, para não cairmos em contradição, para não desfalecer, para não perder a fé, para não desanimar. 8 enganos que a palavra de Deus fala tão claro está aqui. Primeiro, o homem é enganado se for apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Tiago 1:22. Já é o primeiro engano. O homem enganado se pensa que pode somente ser ouvinte e não praticante da palavra. Ali está tão claro o engano. Então nós temos que ouvir a palavra e viver a palavra, praticar a palavra. Primeiro engano. Que Deus nos ajude a orar sobre isso. Esse assunto, meus irmãos, não é só uma advertência ou uma doutrina, mas algo prático que nós temos que orar para não sermos enganados, porque sabemos que quem está por detrás do engano é o adversário que quer nos ludibriar, nos enganar. Por isso temos que estar atento à palavra viva de Deus. Segundo engano, está em 1 João 8. Ele enganado se diz que não tem pecado. Então aquele que diz que não tem pecado, a palavra diz que já está sendo enganado. Terceiro engano, está em Gálatas 6:3. Ele é enganado quando pensa que é alguma coisa, quando na verdade não é nada. Veja os enganos, irmãos. A palavra diz que aquele que cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha os enganos. O engano de ouvir a palavra e não praticar. O engano que diz que não tem pecado. O engano de achar que alguma coisa não sendo nada. E a palavra diz que não somos. Se achamos que somos, há a presunção, a orgulho, a soberba, aí está o engano. Quando alguém lisonjeia, quando nós mesmos nos idolatramos achando que somos alguma coisa. Veja, irmãos, o quarto engano está em 1 Coríntios 3:18. Ele é enganado quando pensa ser sábio de acordo com a sabedoria deste mundo. Veja, ele é enganado quando se acha inteligente, sábio, segundo a inteligência do mundo. Essa sabedoria é terrena, é humana. E nessa teoria ele é enganado, porque Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1:30. Deus fez de Cristo nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. O quinto engano está em Tiago 1:26. Ele é enganado quando, apresentando ser religioso, sua língua descontrolada revela sua verdadeira condição.
Veja, enganado pela religião, enganado pela aparência, e se contradiz pelos seus atos, suas palavras. Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos, de ter essa capa religiosa e viver algo além, algo fictício, enganoso, e no falar mostrar que nós somos. Por isso que é tanto escândalo, tantas pessoas desanimadas e tristes porque convivem com religiosos, que o seu comportamento, seu próprio comportamento, seu testemunho tem sido uma trave no caminho dessas pessoas, um tropeço no caminho de muita gente. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver uma aparência religiosa e se contradizer no que fala, nos seus atos. Deus nos ajude a viver uma vida em Cristo, de fato e de verdade, não enganar e não sendo enganado. Veja agora o sexto engano. Ele é enganado se pensa que vai semear sem colher o que semeia. Gálatas 6:7. Outro engano, irmãos. Achar que pode fazer de tudo, falar o que quer, agir de qualquer forma, semear e acha que não vai colher. Muitas vezes achando que é para os outros, ou que é uma palavra simplesmente, mas a palavra é viva. E a palavra está dizendo que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então nós somos enganados quando pensamos que podemos semear. Veja como o maligno é sutil e nos engana. Há práticas ocultas, mágoas, ressentimentos, perseguições, divisões, maldade contra os outros, contra Deus, contra o próximo, contra a família, contra o cônjuge, o marido, a mulher, os filhos, os pais. Quando trai a confiança de um patrão, de um amigo, a palavra, ele se engana achando que semeando não vai vir uma colheita. E meus irmãos, como estamos colhendo o que nós plantamos, tanto o bem e o mal? E se nós tivermos essa clareza, não seremos enganados e nos arrependeremos, pediremos perdão, vamos nos reconciliar, se recompor, ter um coração aberto, um espírito livre para adorar a Deus, se livrando desses enganos, porque a palavra é viva. Se semeamos, nós vamos colher. O sétimo engano, está aqui na palavra, ele é enganado se pensa que os injustos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Vendo, irmãos? Ele é enganado se pensa que os injustos reinarão com Deus, ou entrarão no reino, ou reinarão com Cristo. A palavra diz que vos enganeis, os injustos não herdarão o reino. Não está falando aqui de vida eterna, de perda de salvação, irmão. Está falando aqui do reino de Cristo, do milênio, da era vindoura, quando ele virá com seus vencedores, reinará 1000 anos. Os injustos não herdarão com ele. Então nós não podemos ser pessoas injustas. Os justos não reinarão com Cristo. Então, irmão e irmã, se queremos reinar com Cristo, temos que viver Cristo como nossa justiça, como 1 Coríntios 1:30 fala. Ele é a nossa justiça, a base da nossa justiça. Ele é o justo. E nós somos justificados nele, como diz Romanos 5:1, para andarmos neste caminho e seguir o Cordeiro onde quer que vá, como diz a palavra. Que Deus nos ajude e não sermos enganados, achando que os injustos, nossos atos de injustiça, não impedirão de reinarmos com Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos liberte dessa cegueira maligna que engana, que ludibria as mentes e os corações dos filhos de Deus. E o oitavo engano está em 1 Coríntios 15:33. Ele é enganado se pensa que o contato com o pecado não traz consequências sobre ele. Esse é um engano terrível das nossas vidas, irmãos. Que Deus nos ajude e abra nossos olhos para não sermos enganados, traídos por nós mesmos, achando que o contato com o pecado não vai trazer prejuízo e consequências sérias.
Veja, é muito fácil reclamar, mas a palavra diz: o que tem um homem de reclamar, reclame dos seus pecados, diz Lamentações de Jeremias. Então, irmãos e irmãs, do que temos que reclamar? É só ler o capítulo 3 de Lamentações todo e você verá do que temos que reclamar. Allah fala para nós esquadrinharmos as nossas vidas e andarmos no Senhor. O Senhor não opera numa vida em desordem, mas esquadrinhemos-nos e voltemos-nos ao Senhor. Então, irmãos, nosso contato com o pecado vai trazer consequências e muitas vezes nós levamos tudo para o lado natural. Quando as consequências têm vindo, nós levamos para o lado natural, humano, a economia do país, para as circunstâncias. Não, a palavra é viva. E que Deus abra nossos olhos, quem sabe estamos colhendo o que nós temos plantado. E a consequência do pecado tem trazido prejuízo, doenças, pragas, sofrimentos, dores, perdas, mau humor, ira, cólera. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver a palavra. A palavra de Deus é viva, viva e eficaz. E a palavra também diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que preserva a espada do sangue. 48:10 do livro de Jeremias. Quer dizer o que, irmãos? Nós não podemos fazer a obra do Senhor relaxadamente, da nossa maneira, e achar que não vai haver consequências. Vai trazer problemas sérios. E também diz que aquele que preserva a espada do sangue é maldito. Quer dizer, a palavra é viva, ela sangra, ela é a realidade. E quantos lugares que as pessoas reúnem e não são advertidas, não traz arrependimento, não são transformadas, não nascem de novo, só promessas fictícias, superficiais de coisas humanas, carnais, bem-estar, prosperidade, riquezas. O evangelho é totalmente subvertido, torcido. Que Deus nos ajude, que não sejamos enganados. A palavra é viva, eficaz, e é bom ouvir a palavra como ela é. Então, que Deus te abençoe nessas 8 advertências, nesses 8 enganos, repetindo. O primeiro, Tiago 1:22, o homem é enganado se for apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus. 1 João 8, ele é enganado se diz que não tem pecado. O 3, Gálatas 6:3, ele é enganado quando pensa que é alguma coisa, quando na verdade não é nada. O 4, 1 Coríntios 3:18, ele é enganado quando pensa ser sábio de acordo com a sabedoria deste mundo. 5, Tiago 1:26, ele é enganado quando aparentando ser religioso, sua língua descontrolada revela a sua verdadeira condição. Oh, irmãos. O 6, Gálatas 6:6, ele é enganado se pensa que vai semear sem colher o que semeia. 7, 1 Coríntios 6:9, ele é enganado se pensa que os injustos herdarão o reino de Deus. O 8, 1 Coríntios 15:33, ele é enganado se pensa que o contato com o pecado não traz consequências sobre ele. Que Deus nos livre dos enganos, que Deus nos livre a viver uma vida clara na luz da palavra de Deus. Viver uma vida segundo Cristo, amando Cristo, vivendo a vida em Cristo. A palavra viva, porque agora em Cristo somos uma nova criação. Não podemos ser enganados. As coisas antigas passaram. Essas coisas antigas não podem entrar em nós. Tudo se fez novo. Temos que andar na vida nova de 2 Coríntios 5:17. Deus abençoe a todos os irmãos. Guarde essa palavra, que Deus nos livre dos enganos. Se inscreva no canal, divulgue esse canal, deixe o seu like, ative o sininho. Receba mais palavras de Deus para crescermos juntos na graça e no conhecimento de Cristo. Deus abençoe todos os nossos irmãos em Cristo. Oremos, Senhor, te glorificamos e oramos com os nossos irmãos com toda sinceridade nesse vídeo. Pai, livra-nos dos enganos, que possamos colocar em prática essa palavra, porque ela é viva e poderosa. Assim te glorificaremos e andaremos com o Senhor, seguindo o Cordeiro onde quer que vá. Ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos os irmãos, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Glória a Deus.